Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir hoje. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existem milhares de crianças sendo destruídas emocionalmente dentro de suas próprias casas. Não por monstros, não por estranhos, mas pelas mãos de quem mais deveria protegê-las, seus próprios pais. E o pior de tudo é que muitos desses pais acreditam piamente que estão fazendo o melhor para seus filhos. Eles gritam, eles batem, eles humilham e depois dizem que é amor, que é educação, que é pelo bem da criança, mas eu vou te dizer uma verdade que aprendi em mais de 30 anos trabalhando com a mente humana. Cada grito que você dá no seu filho está criando uma ferida invisível que ele vai carregar pelo resto da vida. Cada vez que você levanta a mão para ele, você não está educando, você está destruindo. E o mais assustador é que você pode estar fazendo isso agora mesmo, sem nem perceber. Sabe aquela cena que acontece praticamente todas as casas brasileiras? É fim de tarde, você chegou cansada do trabalho, a casa tá uma bagunça, tem roupa para lavar, jantar para fazer e seu filho tá ali testando seus limites, fazendo exatamente o que você pediu para ele não fazer. Você já repetiu 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Sua paciência está no limite. Você sente aquela pressão subindo do peito para a garganta. E então acontece, você explode. O grito sai com uma força que você nem sabia que tinha. A criança se assusta, talvez chore, talvez fique em silêncio, e você sente aquela mistura horrível de alívio momentâneo com culpa profunda. Você pensa, por que eu fiz isso? Por que eu gritei desse jeito? Mas na próxima vez, acontece tudo de novo. É um ciclo vicioso que parece impossível de quebrar. Você não quer ser aquela mãe que grita, você não quer ser aquela mãe que perde o controle, mas parece que não existe outra saída. E o pior é que lá no fundo, bem no fundo, você tem medo de estar repetindo os mesmos erros que seus pais cometeram com você. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça algo por mim e principalmente por você mesma. Se você está aqui porque realmente quer mudar a forma como você se relaciona com seus filhos, se você quer aprender a educar sem destruir, sem gritar, sem machucar, então se inscreva neste canal, porque o que eu vou compartilhar com você hoje não é teoria vazia. Não é mais um monte de conselhos bonitos que não funcionam na vida real. É conhecimento científico, é neurociência aplicada, é psicologia prática que vai transformar completamente a sua forma de educar. E depois que você se inscrever, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é o seu maior desafio na hora de educar seus filhos sem perder a paciência. Eu leio todos os comentários e posso até fazer um vídeo específico respondendo às suas dúvidas. Porque isso aqui não é uma palestra de mão única, isso é uma conversa entre mulheres que querem quebrar ciclos, que querem quebrar filhos emocionalmente saudáveis. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu comentário. Eu espero. Agora vem a parte que realmente assusta, a parte que muita gente não quer ouvir, mas que eu, como psiquiatra, como estudiosa do comportamento humano há décadas, tenho a obrigação de te contar. Se você continuar educando seu filho com gritos, com ameaças, com violência física ou emocional, você não está apenas tendo um dia ruim, você não está apenas sendo uma mãe estressada, você está literalmente moldando o cérebro do seu filho para o sofrimento. Deixa eu ser ainda mais clara. Os primeiros anos de vida, especialmente de 0 a 6 anos, são o período mais crítico para o desenvolvimento
emocional e psicológico de uma criança. É nessa fase que o cérebro dela está formando as conexões neurais que vão determinar como ela vai lidar com emoções, com relacionamentos, com frustrações pelo resto da vida. E quando você grita com uma criança pequena, quando você agride física ou emocionalmente, você está ensinando o cérebro dela que o mundo é um lugar perigoso, que as pessoas que ela ama podem machucá-la a qualquer momento e que ela não merece respeito, que ela não tem valor. Você está criando um adulto ansioso, depressivo, com baixa autoestima, com medo de viver. E o pior de tudo é que esse adulto, muito provavelmente, vai repetir o mesmo padrão com os próprios filhos, perpetuando um ciclo de dor que atravessa gerações. Eu sei que você pode estar pensando agora, mas eu fui criada assim e sobrevivi. Meus pais me batiam e eu não morri. Eu levava chinelada e estou aqui, viva, trabalhando, cuidando da minha família. E eu vou te dizer uma coisa: sobreviver não é viver. Você pode ter sobrevivido, mas quantas feridas emocionais você carrega até hoje? Quantas vezes você se sentiu inadequada, insegura, com medo de não ser boa o suficiente? Quantas vezes você teve dificuldade de expressar suas emoções, de pedir ajuda, de confiar nas pessoas? Essas são as marcas invisíveis que a educação violenta deixa. E agora você tem uma escolha. Você pode continuar perpetuando esse ciclo, ou você pode ser a pessoa que vai quebrá-lo de uma vez por todas. Você pode ser a mãe que vai dizer: comigo essa história acaba, meus filhos vão crescer diferentes, meus filhos vão ter a infância que eu não tive, meus filhos vão ser adultos emocionalmente saudáveis. Mas eu preciso que você entenda a gravidade da situação. Não estou aqui para te assustar à toa. Estou aqui porque trabalho todos os dias com adultos que estão destruídos emocionalmente por causa da forma como foram criados. Eu atendo no meu consultório pessoas de 40, 50, 60 anos que ainda choram quando lembram dos gritos da mãe, das surras do pai, das humilhações que sofreram na infância. Pessoas que têm pânico de autoridade, que não conseguem se impor no trabalho, que escolhem parceiros abusivos porque aprenderam desde pequenas que amor e dor andam juntos. Pessoas que têm ataques de ansiedade, que desenvolvem depressão, que se automutilam, que pensam em suicídio. E quando a gente vai investigar a raiz de todo esse sofrimento, quase sempre chegamos na infância, naqueles primeiros anos onde o cérebro estava se formando e recebendo a mensagem errada sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre o que é amor. Então, quando eu digo que você precisa mudar a forma como educa seus filhos, não é exagero, não é drama, é ciência pura, é neurociência, é psicologia do desenvolvimento, é psiquiatria baseada em evidências. E tem mais. Sabe aquele filho que você está criando aos gritos? Aquele filho que você bate quando perde a paciência? Esse filho está aprendendo agora como se relacionar com o mundo. Ele está aprendendo que quando alguém não faz o que você quer, você grita. Que quando você está frustrado, você bate. Que quando você tem poder sobre alguém mais fraco, você pode usar esse poder para machucar. E aí você vai ter um adolescente agressivo, um jovem que resolve conflitos com violência, um adulto que vai bater na própria esposa, que vai gritar com os próprios filhos, que vai ser um chefe tirano no trabalho. Ou, no outro extremo, você vai ter um filho que cresce acreditando que ele merece ser maltratado, que vai aceitar relacionamentos abusivos, que vai deixar as pessoas pisarem nele porque foi isso que ele aprendeu em casa. Você quer isso para o seu filho? Você quer que ele seja mais um adulto ferido, reproduzindo padrões doentios? Ou você quer que ele seja um adulto seguro, equilibrado, capaz de amar e ser amado de forma saudável? Agora vem a parte que é ainda mais difícil de aceitar, porque não basta você simplesmente parar de gritar e parar de bater. Não é só uma questão de controlar o temperamento, de contar
até 10 antes de explodir. O problema é muito mais profundo do que isso. O problema está na forma como você foi ensinado a ver educação, na forma como você entende o papel de mãe, na forma como você lida com as suas próprias emoções. Porque veja bem, quando você grita com seu filho, não é só sobre ele ter desobedecido, é sobre você estar exausta, sobre você não ter apoio, sobre você estar carregando um peso emocional gigantesco e não saber como lidar com isso. É sobre você ter aprendido que demonstrar fraqueza é errado, que pedir ajuda é vergonhoso, que mãe tem que dar conta de tudo sozinha. E aí você vai acumulando, 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 até que qualquer coisinha vira o estopim para uma explosão. E quem paga o preço? O seu filho. Uma criança inocente que nem tem capacidade de entender o que está acontecendo, que só sabe que a pessoa que ela mais ama no mundo está gritando com ela, está machucando ela. E se você não fizer nada a respeito disso agora, se você continuar achando que é normal, que faz parte, que toda mãe perde a paciência de vez em quando, eu vou te dizer o que vai acontecer. Daqui a alguns anos, seu filho vai começar a se afastar de você. Ele vai parar de te contar as coisas, vai parar de buscar seu colo quando estiver triste, vai parar de confiar em você. Na adolescência, ele vai se fechar completamente, vai buscar referências em qualquer outro lugar, menos em casa. Vai se envolver com pessoas e situações perigosas porque não tem uma base segura para voltar. E quando ele se tornar adulto, uma de duas coisas vai acontecer. Ou ele vai cortar relações com você, vai sumir da sua vida porque estar perto de você traz dor, traz lembrança de um tempo que ele quer esquecer, ou ele vai manter uma relação superficial, fria, distante, onde vocês se veem nas festas de família, mas não tem intimidade, não tem conexão verdadeira. E aí você vai ser aquela mãe que reclama que o filho não liga, que não visita, que não dá atenção, sem entender que foi você mesma quem construiu esse muro entre vocês, tijolo por tijolo, grito por grito, surra por surra. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Mulheres da sua idade, entre 45 e 60 anos, que vêm ao meu consultório chorando porque os filhos adultos não querem mais falar com elas. E quando a gente começa a conversar, quando a gente vai fundo na história, sempre aparece o mesmo padrão. Uma infância marcada por gritos, por violência, por falta de afeto, por uma educação rígida e autoritária que não respeitava a criança como ser humano. E essas mulheres me dizem, mas eu fiz o melhor que eu pude, eu trabalhei, eu coloquei comida na mesa, eu dei roupa, dei estudo, e eu respondo, sim, você deu tudo isso, mas você esqueceu de dar o mais importante, que é amor incondicional, que é respeito, que é segurança emocional. Porque não adianta dar coisas materiais se você está destruindo a alma do seu filho. Não adianta pagar a melhor escola se em casa ele é humilhado. Não adianta dar presentes caros se o que ele mais precisa é do seu abraço, da sua paciência, da sua presença verdadeira. Então agora eu quero que você pare por um momento e pense comigo. Pense na sua própria infância. Pense em como você foi criada. Quais são as memórias que você tem dos seus pais? São memórias de acolhimento, de conversa, de afeto? Ou são memórias de medo, de tensão, de ter que andar na ponta dos pés para não irritar ninguém? E mais importante ainda, que tipo de memória você quer que seus filhos tenham de você? Quando eles forem adultos e pensarem na infância deles, o que você quer que venha à mente? Você quer que eles lembrem de uma mãe que gritava, que batia, que estava sempre estressada, irritada? Ou você quer que eles lembrem de uma mãe que os ouvia,
que tinha paciência, que os ensinava com amor e firmeza. A escolha é sua e essa escolha está sendo feita todos os dias, em cada interação que você tem com seus filhos. Mas aqui está a boa notícia, a notícia que vai mudar tudo para você. É possível educar seus filhos sem gritar e sem bater. É possível ter autoridade sem ser autoritária. É possível colocar limites sem usar violência. É possível criar filhos obedientes, respeitosos e bem educados, usando apenas o amor, a firmeza e a consistência. E eu não estou falando de teoria, não estou falando de um mundo de fantasia, onde as crianças são anjinhos que nunca desobedecem. Estou falando do mundo real, com crianças reais, com birras reais, com desafios reais, mas com ferramentas reais, comprovadas cientificamente, que funcionam. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Então presta muita atenção, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a dinâmica da sua casa e principalmente o futuro emocional dos seus filhos. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é fundamental, é que criança não é adulto em miniatura. Parece óbvio, mas a maioria dos pais esquece isso na hora do conflito. A criança não tem o cérebro desenvolvido como o seu. Ela não tem a capacidade de controlar impulsos, de pensar nas consequências, de regular emoções da mesma forma que um adulto. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por essas funções, só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos. Então, quando você espera que uma criança de 3, 4, 5 anos se comporte de forma racional, você está pedindo algo que ela biologicamente não é capaz de fazer. E aí você fica frustrada, acha que ela está te desafiando de propósito, que ela é mal educada, que ela precisa de uma correção mais dura. Mas a verdade é que ela está apenas sendo criança, agindo de acordo com o nível de desenvolvimento cerebral que ela tem naquele momento. Então, o primeiro passo para educar sem gritar e sem bater é ajustar suas expectativas. Você precisa entender o que é comportamento normal para cada idade e parar de exigir da criança algo que ela não pode dar. Um bebê de 1 ano que mexe em tudo não está sendo desobediente, ele está explorando o mundo, que é exatamente o que o cérebro dele precisa fazer para se desenvolver. Uma criança de 2 anos que tem birra não está te manipulando. Ela está tendo uma tempestade emocional porque ainda não sabe nomear nem controlar o que está sentindo. Um pré-adolescente que questiona suas regras não está sendo rebelde. Ele está desenvolvendo pensamento crítico e autonomia, que são habilidades essenciais para a vida adulta. Quando você entende isso, quando você para de levar o comportamento da criança para o lado pessoal, metade do problema já está resolvido. Porque você deixa de reagir com raiva e passa a responder com compreensão. Mas compreensão não significa permissividade. E aqui está um erro muito comum que eu vejo. Pais que confundem educação respeitosa com falta de limites. Eles acham que se não gritarem, se não baterem, a criança vai fazer o que quer, vai virar mimada, vai se tornar um adulto sem noção. E eu vou te dizer uma coisa, isso é mentira. Isso é um mito que foi passado de geração em geração para justificar a violência. A verdade, comprovada por inúmeros estudos científicos, é exatamente o contrário. Crianças que são educadas com respeito, mas com limites claros e consistentes, se tornam adultos muito mais equilibrados, seguros e responsáveis do que crianças que foram educadas na base do grito e da surra. Porque elas aprendem a se autorregular de dentro para fora, não por medo da punição, mas porque entendem o porquê das regras e desenvolvem um senso interno de certo e errado. Então, como é que você faz isso na prática? Como é que você coloca limite sem gritar? A primeira técnica, e essa é poderosa, é o que eu chamo de comunicação firme e respeitosa. Quando o seu filho faz algo errado, você não precisa gritar,
para ele entender que você está falando sério. O que você precisa é falar de forma clara, direta, olhando nos olhos dele, abaixando na altura dele, com um tom de voz firme, mas calmo. Por exemplo, ao invés de gritar do outro lado da casa, quantas vezes eu já te falei para não subir no sofá? Você vai até onde a criança está, abaixa na altura dela, olha nos olhos e diz com firmeza: descer do sofá agora. Sofá não é lugar de subir. Você pode se machucar. Vê a diferença? Você está sendo firme, está colocando o limite, mas está fazendo isso de uma forma que a criança consegue processar, que não ativa o sistema de medo no cérebro dela, que não a deixa em estado de pânico. E aqui vai um detalhe importante que muita gente não sabe. Quando você grita com uma criança, o cérebro dela entra em modo de sobrevivência. É como se um alarme tocasse na cabeça dela dizendo perigo. E quando o cérebro está em modo de sobrevivência, a parte responsável pelo aprendizado desliga. Isso mesmo, desliga. Então aquele grito que você deu achando que ia ensinar alguma coisa, na verdade não ensinou nada. A criança só sentiu medo, só sentiu que está em perigo, e o comportamento que você queria corrigir não foi corrigido. Ele só foi temporariamente suprimido por medo. E aí, assim que o medo passa, o comportamento volta. É por isso que você se vê gritando a mesma coisa 1000 vezes, porque o grito não ensina, o grito só assusta. Já quando você se comunica de forma firme e respeitosa, o cérebro da criança continua receptivo, ela consegue processar a informação, consegue entender o que você está dizendo, consegue aprender de verdade. Outra técnica fundamental é o que chamamos de consequências lógicas e naturais. Ao invés de punir a criança com gritos ou com surra, você permite que ela experimente as consequências naturais do comportamento dela, sempre que isso for seguro, claro. Por exemplo, se a criança não quer comer o jantar, você não precisa gritar, não precisa forçar, não precisa fazer um drama. Você simplesmente diz: tudo bem, você não quer comer agora, mas a cozinha vai fechar e só abre de novo no café da manhã. E aí você mantém a palavra. Quando daqui 1 hora a criança vier pedindo biscoito, você com calma relembra: você escolheu não jantar, agora a cozinha está fechada, amanhã de manhã tem café. A criança pode chorar, pode fazer birra, mas você se mantém firme, sem gritar, sem ceder. E sabe o que acontece? Na próxima refeição, ela come, porque ela aprendeu que a escolha dela tem consequências, e ela aprendeu isso de forma natural, sem trauma, sem violência. Mas tem situações onde a consequência natural não pode acontecer porque envolve perigo, né? A criança não pode aprender que não deve atravessar a rua correndo, experimentando ser atropelada. Então, nesses casos, você usa consequências lógicas. A consequência lógica está diretamente relacionada ao comportamento inadequado. Por exemplo, se a criança está jogando os brinquedos com força e pode quebrar ou machucar alguém, a consequência lógica é: se você continuar jogando os brinquedos assim, eu vou guardar eles por hoje e amanhã você pode tentar de novo. E se ela continuar, você guarda, sem gritar, sem drama. Você simplesmente faz o que disse que ia fazer. E aqui está o segredo: consistência. A maioria dos pais falha não porque a técnica não funciona, mas porque eles não são consistentes. Eles ameaçam 10 vezes e só cumprem na 11ª. E aí a criança aprende que não precisa obedecer nas primeiras vezes, só quando o pai ou a mãe realmente está explodindo. Agora, eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas Ana Beatriz, isso tudo é muito bonito, mas quando eu estou no limite, quando eu já pedi 10 vezes e a criança não obedece, como é que eu não vou gritar? E eu entendo perfeitamente. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você tem 1000 coisas para fazer. Eu sei que muitas vezes você está sozinha, nessa, sem apoio, sem ajuda. Mas aqui está a verdade dura.
O cansaço não justifica a violência. O estresse não justifica você descontar na criança. E se você está gritando porque está no limite, o problema não é a criança. O problema é que você precisa cuidar de você mesma. Você precisa encontrar formas de gerenciar o seu próprio estresse, de regular as suas próprias emoções, porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode ensinar autorregulação emocional para o seu filho, se você mesma não sabe se autorregular. Então aqui vai uma técnica que eu uso e ensino para todos os meus pacientes. Não, você não leu errado. Time out não é só para criança, é principalmente para adulto. Quando você sentir que está perdendo o controle, que o grito está subindo pela garganta, você para, você respira fundo e você diz para a criança: mamãe está muito irritada agora e precisa de 1 minuto para se acalmar, eu já volto. E você vai para outro cômodo, você respira, você se acalma, você volta ao seu centro. E depois, quando você estiver mais tranquila, você volta e lida com a situação. Isso não é fraqueza, isso é inteligência emocional. Isso é você reconhecendo seus limites e fazendo o que precisa ser feito para não machucar seu filho. E de quebra, você está ensinando para ele uma habilidade valiosíssima, que quando estamos muito alterados emocionalmente, é melhor dar um tempo, se acalmar e depois resolver o problema. E tem mais uma coisa que você precisa entender sobre os gritos e sobre a violência física. Quando você bate no seu filho, quando você dá aquela palmada que você acha inofensiva, você está ensinando para ele que violência é uma forma aceitável de resolver conflito. Você está ensinando que quem é maior e mais forte pode usar o corpo para impor a vontade sobre quem é menor e mais fraco. E aí não adianta você falar para ele não bater nos coleguinhas da escola, porque você mesmo está mostrando que bater é permitido. A criança não aprende pelo que você fala, ela aprende pelo que você faz. Se você quer que seu filho seja uma pessoa não violenta, você precisa ser não violenta com ele. É simples assim. E não me venha com aquela história de que uma palmadinha não faz mal porque faz sim. Todos os estudos científicos, sem exceção, mostram que qualquer forma de punição física está associada a problemas emocionais e comportamentais a longo prazo. Agora, vamos falar de algo que é absolutamente essencial e que muitos pais negligenciam: a conexão emocional. Você sabia que a maioria dos comportamentos inadequados das crianças são, na verdade, pedidos de atenção e conexão? A criança que está fazendo birra, que está desobedecendo, que está sendo difícil, muitas vezes está apenas dizendo: me veja, me ouça, passe tempo comigo, porque na correria do dia a dia, entre trabalho, casa, tarefas, a gente acaba interagindo com os filhos apenas para dar ordens, para corrigir, para cobrar, e a criança fica com aquele tanque de conexão emocional vazio. E quando esse tanque está vazio, vem o mau comportamento. Então, uma das técnicas mais poderosas para educar sem gritar é preencher esse tanque antes que ele esvazie completamente. Como? Com tempo de qualidade. Todos os dias, nem que seja 15 minutos, separa tudo que está fazendo e dá atenção exclusiva para o seu filho. Sem celular, sem televisão, sem distrações. Só você e ele brincando, conversando, fazendo algo que ele goste. Você não tem ideia do poder que isso tem. Quando a criança se sente vista, ouvida, amada, quando ela tem esse tempo de conexão garantido todos os dias, o comportamento melhora drasticamente, ela não precisa mais chamar atenção de forma negativa, porque ela já está recebendo atenção de forma positiva. E aqui vai um dado que vai te impressionar. Estudos mostram que apenas 15 minutos diários de tempo de qualidade, onde a criança tem a atenção total do pai ou da mãe,
reduz em até 70% os comportamentos desafiadores. 70%. Então, antes de você gritar, antes de você bater, antes de você punir, pergunte-se: quando foi a última vez que eu realmente parei para estar com meu filho? Quando foi a última vez que eu brinquei com ele, que eu ouvi o que ele tinha para dizer, que eu demonstrei que ele é importante para mim? Porque pode ser que o problema não seja ele, pode ser que o problema seja a falta de conexão entre vocês. E aqui entra outro ponto crucial que eu preciso abordar: o poder do elogio e do reforço positivo. A gente vive numa cultura que só aponta o erro, que só corrige o que está errado, que só presta atenção quando a criança faz algo inadequado. Mas e quando ela faz algo certo? Quantas vezes você elogia seu filho por ter obedecido, por ter guardado os brinquedos, por ter falado com educação? A maioria dos pais acha que isso é obrigação, que não precisa elogiar. Mas precisa sim. O cérebro humano funciona por reforço. Quando um comportamento é reforçado positivamente, ele tende a se repetir. Então, se você quer que seu filho seja obediente, educado, colaborativo, você precisa notar e elogiar quando ele age assim. E não estou falando de elogios vazios, tipo que lindo, que maravilhoso. Estou falando de elogios específicos que descrevem o comportamento. Eu gostei muito de ver que você guardou seus brinquedos sem eu precisar pedir. Isso mostra que você está crescendo e ficando responsável. Esse tipo de elogio faz duas coisas ao mesmo tempo: reforça o comportamento positivo e constrói a autoestima da criança, porque ela entende exatamente o que fez de bom e se sente capaz, se sente vista, se sente valorizada. E uma criança com boa autoestima, que se sente capaz e valorizada, tem muito menos comportamentos inadequados do que uma criança que só ouve críticas e broncas. Então aqui vai um desafio para você. A partir de hoje, tente elogiar seu filho pelo menos 5 vezes por dia. Procure ativamente pelos comportamentos positivos e aponte eles. No começo pode parecer estranho, você pode achar que não tem nada para elogiar, mas isso é só porque você está acostumada a focar no negativo. Quando você muda o foco, quando você começa a procurar o que está certo ao invés do que está errado, você vai se surpreender com quantas coisas boas seu filho faz todos os dias. Agora eu quero falar sobre algo que é um divisor de águas na educação dos filhos: a validação emocional. Sabe quando seu filho está chorando porque o brinquedo quebrou, ou porque o irmão pegou algo dele, ou porque ele não pode comer doce antes do jantar, e você diz: para de chorar, não é nada disso? Que bobagem! Pois é, toda vez que você faz isso, você está invalidando a emoção dele. Você está dizendo que o que ele sente não é importante, não é válido, não merece atenção. E quando uma criança cresce ouvindo isso, ela aprende a reprimir emoções, a achar que sentir é errado, a não confiar no que ela mesma está sentindo. E aí você tem um adulto emocionalmente analfabeto que não sabe identificar nem expressar o que sente, que explode ou implode, porque nunca aprendeu a lidar de forma saudável com as emoções. A validação emocional é você reconhecer e nomear o que a criança está sentindo, mesmo que você não concorde com o motivo ou não possa mudar a situação. Por exemplo, ao invés de dizer para de chorar, que bobagem, você diz: eu vejo que você está muito triste porque o brinquedo quebrou. É mesmo chato quando isso acontece. Você validou a emoção. Você não deu o brinquedo de volta. Você não resolveu o problema magicamente, mas você mostrou para a criança que o que ela sente importa, que é normal sentir tristeza, que você está ali para acolher. E sabe o que acontece quando você valida a emoção? A criança se acalma muito mais rápido, porque ela não precisa mais lutar para ser ouvida. Ela não precisa mais intensificar o comportamento para chamar atenção. Ela foi vista, foi ouvida e agora pode processar a emoção e seguir em frente.
E isso funciona para todas as emoções, inclusive as que a gente considera negativas, como raiva e frustração. Quando seu filho está com raiva, ao invés de dizer, não fica bravo, que feio, você diz, você está com muita raiva agora, eu entendo, mas mesmo com raiva, a gente não pode bater. Vamos encontrar outra forma de você mostrar essa raiva. Você validou a emoção, mas colocou limite no comportamento, porque sentir raiva é normal e saudável. O que não pode é expressar a raiva de forma violenta. E quando você ensina isso para a criança desde pequena, você está dando para ela uma ferramenta de inteligência emocional que ela vai usar pelo resto da vida. Ela vai ser um adulto que sabe reconhecer suas emoções, que sabe expressá-las de forma adequada, que não tem medo de sentir. Mas eu sei que tem uma pergunta que está martelando na sua cabeça agora. E quando nada disso funciona? E quando eu faço tudo certinho, uso todas as técnicas e mesmo assim meu filho continua desobedecendo, continua fazendo birra, continua me desafiando? Primeiro, eu preciso que você entenda que mudança de comportamento não acontece da noite para o dia. Se você passou anos educando de um jeito, gritando e batendo, e agora está mudando a abordagem, vai levar um tempo até a criança se ajustar. Ela vai testar os limites, ela vai ver se você realmente mudou ou se é só mais uma fase. Então você precisa ter paciência e principalmente consistência. Não adianta usar as técnicas por uma semana e desistir porque não viu o resultado. Você precisa persistir, precisa ser consistente, precisa confiar no processo. Segundo, você precisa investigar se não tem algo mais acontecendo. Às vezes o comportamento inadequado da criança é um sintoma de algo maior. Pode ser que ela esteja sendo vítima de bullying na escola, pode ser que ela esteja passando por alguma dificuldade de aprendizado, pode ser que ela esteja com alguma questão sensorial ou neurológica que precisa de avaliação profissional. Então, se você realmente está fazendo tudo certo e o comportamento continua muito desafiador, não hesite em buscar a ajuda de um psicólogo infantil ou de um psiquiatra. Não é vergonha, não é fracasso, é cuidado. É você reconhecendo que pode precisar de apoio especializado para ajudar seu filho. E isso é um ato de amor e responsabilidade. Agora, tem um aspecto da educação sem violência que eu preciso abordar e que é extremamente importante: o autocuidado materno. Porque, olha, você não vai conseguir educar com paciência, com amor, com firmeza, se você está esgotada, se você está no seu limite físico e emocional. E eu sei que a sociedade coloca uma pressão absurda em cima das mulheres, especialmente das mães. A gente tem que dar conta de tudo: trabalho, casa, filhos, marido, e ainda está sempre bonita, sempre disposta, sempre sorrindo. E quando a gente não aguenta, quando a gente surta, quando a gente grita, a gente é julgada, a gente se sente culpada, a gente acha que é uma péssima mãe, mas a verdade é que você é humana, você tem limite e você precisa respeitar esses limites. Então, parte fundamental de educar sem gritar é você cuidar de você mesma. É você dormir o suficiente, é você se alimentar bem, é você ter momentos de descanso e lazer, é você pedir e aceitar ajuda. Porque quando você está bem, quando você está com o seu tanque emocional cheio, você tem muito mais recursos internos para lidar com os desafios da maternidade. Você tem mais paciência, mais criatividade, mais energia. Mas quando você está esgotada, qualquer coisinha vira um problema gigante, qualquer desobediência vira um desafio pessoal, e aí vem o grito, vem a explosão. Então não é egoísmo você tirar um tempo para você, não é luxo você cuidar da sua saúde mental, é necessidade, é pré-requisito
para você ser a mãe que você quer ser. E aqui vai uma verdade que muita gente não gosta de ouvir, mas que eu preciso falar. Se você está num relacionamento onde você não tem apoio, onde o pai dos seus filhos não divide as responsabilidades, onde você está sobrecarregada e sozinha, isso precisa ser endereçado, porque não tem técnica de educação positiva que funcione se você está exausta. Você precisa ter conversas difíceis, precisa exigir que a responsabilidade seja dividida de forma justa. E se mesmo assim não houver mudança, você precisa considerar seriamente se esse relacionamento está sendo saudável para você e para seus filhos. Porque filhos não precisam de uma família tradicional perfeita. Filhos precisam de adultos emocionalmente saudáveis e presentes. É melhor você sozinha, mas equilibrada e presente, do que num relacionamento que te adoece. Agora eu quero falar sobre algo que costuma gerar muita confusão: a diferença entre educar com amor e ser permissivo. Muitos pais acham que se não usarem punições severas, se não gritarem, se não baterem, a criança vai ficar sem limites, vai virar mimada, vai fazer o que quer. E eu vou repetir porque isso é crucial. Educação respeitosa não significa falta de limites, significa limites claros, consistentes, mas aplicados com respeito e sem violência. A criança precisa de limites, o cérebro dela precisa de estrutura, de previsibilidade, de saber o que pode e o que não pode. Mas essa estrutura pode e deve ser oferecida de forma amorosa e respeitosa. Pense assim: você como adulta funciona melhor no trabalho quando seu chefe grita com você e te humilha, ou quando ele é firme, mas respeitoso, quando ele aponta seus erros de forma construtiva e reconhece seus acertos. É óbvio que é a segunda opção, né? Então por que com criança seria diferente? Porque a gente acha que criança precisa de grito e de surra para aprender. Isso não faz o menor sentido. Criança é ser humano. Merece o mesmo respeito que qualquer outro ser humano. E quando você educa com respeito, você não está criando um filho mimado, você está criando um filho que se respeita e que respeita os outros. Você está criando um adulto que sabe se posicionar sem agredir, que sabe colocar limites sem violência, que sabe resolver conflitos de forma madura. E tem outro mito que eu preciso desmantelar, o de que criança precisa sentir medo dos pais para obedecer. Gente, isso é de uma crueldade sem tamanho. Você quer que seu filho tenha medo de você? Você quer que ele obedeça porque está aterrorizado com o que você pode fazer se ele desobedecer? Ou você quer que ele obedeça porque ele confia em você, porque ele entende que as regras existem para protegê-lo, porque ele desenvolveu um senso interno de responsabilidade? Educação baseada no medo cria obediência cega e temporária. Educação baseada no respeito cria autonomia e responsabilidade verdadeiras. E mais, educação baseada no medo destrói o vínculo entre pais e filhos. Como é que uma criança vai confiar em você, vai buscar você nos momentos difíceis, se ela tem medo de você? Não vai. Ela vai esconder, vai mentir, vai se afastar. E lá na frente você vai colher os frutos amargos dessa relação baseada em medo. Agora vamos falar de rotina, porque isso é algo que faz uma diferença enorme no comportamento das crianças e que muitos pais subestimam. Criança precisa de rotina, precisa de previsibilidade. Quando ela sabe o que esperar, quando ela sabe que depois do jantar vem o banho, depois do banho vem a história, depois da história é hora de dormir, ela se sente segura. E quando ela se sente segura, ela colabora muito mais. Mas quando a rotina é caótica, quando cada dia é diferente, quando ela nunca sabe o que vai acontecer, ela fica ansiosa, fica insegura, e aí vem o mau comportamento. Então estabelecer e manter uma rotina consistente é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. E atenção, rotina
não significa rigidez extrema, onde nada pode sair do planejado. Significa ter uma estrutura básica que se repete todos os dias. Os horários podem variar um pouco, podem acontecer exceções, mas a sequência se mantém. E você envolve a criança nessa rotina, você avisa o que vem a seguir, você dá tempo para ela se preparar para as transições. Por exemplo, ao invés de simplesmente desligar a televisão e exigir que ela vá tomar banho imediatamente, o que sempre gera conflito, você avisa, daqui a 5 minutos vai ser a hora do banho, então vai terminando de assistir. Depois de 3 minutos, você lembra, faltam 2 minutos para o banho. E quando chegar a hora, você desliga e conduz para o banho. Parece besteira, mas essa preparação prévia reduz drasticamente a resistência e as birras. Outra coisa importantíssima sobre rotina: hora de dormir. Criança que não dorme o suficiente é criança irritada, hiperativa, com dificuldade de concentração e de controlar impulsos. Então, garantir que seu filho tenha um sono de qualidade, na quantidade adequada para a idade dele, é fundamental. E isso significa estabelecer um ritual de sono, um horário consistente, um ambiente adequado. Nada de tela 1 hora antes de dormir, nada de brincadeiras agitadas, nada de açúcar à noite. É banho morno, luz baixa, história calma e cama. Todo dia, no mesmo horário. Pode parecer chato, pode parecer que você está abrindo mão da sua vida social, mas eu te garanto, vale a pena. Uma criança bem dormida é uma criança completamente diferente. E já que estamos falando de necessidades básicas, vamos falar de alimentação. Criança com fome é criança difícil. Criança que come muito açúcar e alimentos ultraprocessados é criança hiperativa e irritada. Então, parte de educar sem gritar é garantir que as necessidades físicas básicas do seu filho estejam atendidas. Ele está comendo comida de verdade, em horários regulares. Ele está bebendo água suficiente, porque muitas vezes o que parece ser mau comportamento é só uma criança com fome, com sede, com sono ou com algum desconforto físico. Então, antes de você partir para a correção de comportamento, sempre cheque. Será que ele não está precisando de algo básico? Agora eu quero abordar um tema delicado, mas necessário. O que fazer quando você já gritou? Quando você já bateu? Quando você já errou? Porque olha, você vai errar. Eu vou ser muito honesta com você. Mesmo aplicando todas essas técnicas, mesmo sabendo tudo isso que eu estou te ensinando, vai ter dia que você vai perder a paciência. Vai ter dia que você vai gritar. E quando isso acontecer, a pior coisa que você pode fazer é fingir que não aconteceu ou tentar justificar. O que você precisa fazer é pedir desculpas. Isso mesmo, você precisa pedir desculpas para o seu filho. Você precisa abaixar na altura dele, olhar nos olhos dele e dizer: eu gritei com você e isso foi errado. Me desculpe, eu estava muito irritada, mas não era certo eu gritar. Eu vou tentar fazer diferente da próxima vez. Você não tem ideia do poder que isso tem. Primeiro, você está modelando para o seu filho como se responsabilizar pelos próprios erros, como pedir desculpas, como reparar uma relação. Essas são habilidades fundamentais que ele vai usar a vida toda. Segundo, você está mostrando para ele que adultos também erram, que ninguém é perfeito, mas que o importante é reconhecer o erro e tentar fazer diferente. E terceiro, você está preservando o vínculo. Porque quando você erra e não reconhece, quando você grita e depois age como se nada tivesse acontecido, a criança fica confusa, fica magoada e o vínculo entre vocês vai se desgastando. Mas quando você reconhece o erro e pede desculpas, você mostra que o amor entre vocês é maior que os erros, que vocês podem superar os conflitos juntos. E aqui vai algo muito importante.
Pedir desculpas não diminui sua autoridade. Muito pelo contrário, aumenta, porque a autoridade de verdade não vem do medo, vem do respeito. E uma mãe que tem humildade de reconhecer seus erros é muito mais respeitada do que uma mãe que se coloca como infalível e autoritária. Então, se liberte dessa ideia de que você precisa ser perfeita, de que você não pode errar, de que admitir erro é fraqueza. Admitir erro é força, é maturidade, é inteligência emocional. E é um dos maiores presentes que você pode dar para o seu filho. Agora vamos falar sobre irmãos, porque se você tem mais de um filho, você sabe que as brigas entre irmãos podem ser um dos maiores gatilhos para você perder a paciência. E aqui vai uma coisa que eu preciso te dizer. Brigas entre irmãos são normais. Fazem parte do desenvolvimento. É através dessas brigas que as crianças aprendem a negociar, a resolver conflitos, a defender seu espaço. Então você não precisa e nem deve intervir em toda briga. Na maioria das vezes, o melhor que você faz é deixar que eles resolvam sozinhos. Claro, desde que não tenha violência física e que não seja um sempre dominando o outro. Mas quando você precisa intervir, a forma como você faz isso faz toda a diferença. O erro mais comum é você tentar descobrir quem começou, quem está certo, quem está errado. Isso é perda de tempo e só gera mais conflito. O que você faz é separar, se necessário, esperar todo mundo se acalmar e depois conversar sobre formas melhores de resolver o conflito. Você não toma partido, você não pune ninguém, você simplesmente facilita a resolução do conflito. E sempre evite comparações. Nunca diga por que você não é calmo como seu irmão ou olha como sua irmã obedece e você não. Isso cria rivalidade, cria ressentimento, destrói a relação entre os irmãos. Cada filho é único, tem seu próprio temperamento, seu próprio ritmo e precisa ser visto e valorizado por quem ele é, não em comparação com o irmão. E já que estamos falando de irmãos, eu preciso falar sobre ciúmes, especialmente quando chega um bebê novo. O filho mais velho muitas vezes regride, volta a fazer xixi na cama, fica mais chorão, mais grudento, mais desobediente, e os pais ficam irritados, acham que ele está fazendo pirraça, que está querendo chamar atenção, e adivinhe, ele está querendo chamar atenção mesmo, porque do ponto de vista dele, chegou um intruso que está roubando a mãe dele e ele está apavorado de ser substituído, de não ser mais amado. Então, ao invés de você ficar brava com esses comportamentos regressivos, você precisa entender que eles são um pedido de socorro. Seu filho está dizendo: me veja, eu ainda estou aqui, eu ainda preciso de você, você ainda me ama? E a forma de lidar com isso não é com bronca, não é com punição, é com reasseguramento. É você arranjar tempo exclusivo com ele, mesmo que seja pouquinho. É você envolvê-lo nos cuidados com o bebê de forma positiva. É você validar os sentimentos dele. Eu sei que às vezes você fica triste porque eu preciso cuidar muito do bebê, mas eu amo você do mesmo jeito, você é muito importante para mim. E aos poucos, com paciência e amor, ele vai se ajustando à nova realidade. Mas se você reagir com raiva, se você gritar, se você punir, você só vai confirmar o medo dele de que ele foi substituído, e aí o comportamento piora muito. Agora eu quero falar sobre algo que acontece muito e que é fonte de enorme frustração para os pais. A criança que obedece na casa dos outros, mas não obedece em casa. Você vai na casa da avó e seu filho é um anjinho? Vai na escola e a professora diz que ele é ótimo, mas em casa com você ele é terrível, desobediente, desafiador, e você pensa: o que eu estou fazendo de errado? Mas na verdade, isso é um sinal de que você está fazendo certo. Sério.
porque significa que seu filho se sente seguro o suficiente com você para mostrar todas as emoções dele, inclusive as difíceis. Ele sabe que você não vai abandoná-lo. Então ele pode ser autêntico, pode expressar frustração, pode testar limites. Já com as outras pessoas ele não tem essa segurança, então ele se comporta, ele se controla. Isso não significa que você tem que aceitar mau comportamento? Claro que não, mas significa que você pode mudar a perspectiva. Ao invés de se sentir uma péssima mãe porque seu filho é mais difícil com você, entenda que isso é um sinal de apego seguro. E continue colocando limites, continue sendo consistente, continue aplicando todas as técnicas que eu te ensinei, porque o objetivo não é ter um filho que só obedece por medo ou por insegurança, é ter um filho que aos poucos vai internalizando as regras e desenvolvendo o autocontrole verdadeiro. Vamos falar agora sobre algo muito atual e muito desafiador: a tecnologia. Telas, celular, tablet, videogame, televisão. Isso tudo está presente na vida das nossas crianças e pode ser fonte de muito conflito. E aqui eu vou ser bem direta: criança pequena não deveria ter acesso ilimitado a telas. A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria têm recomendações claras: nada de telas antes dos 2 anos, no máximo 1 hora por dia entre 2 e 5 anos, no máximo 2 horas por dia para crianças maiores. E não é porque as entidades são caretas, é porque existe uma quantidade enorme de estudos mostrando os prejuízos do excesso de tela no desenvolvimento cerebral, na atenção, no comportamento. Então você, como mãe, precisa colocar limites claros no uso de tecnologia. E eu sei que é difícil, eu sei que é tentador usar a tela como baba eletrônica para você ter um momento de paz. Eu sei que a criança faz escândalo quando você tira, mas você precisa ser firme. Estabeleça regras claras. Quanto tempo por dia? Em quais horários? Qual tipo de conteúdo? E seja consistente. Não adianta deixar 3 horas num dia e meia hora no outro. A criança precisa saber o que esperar. E quando der o aviso de que o tempo está acabando e chegar a hora de desligar, você desliga. Vai ter choro? Vai. Vai ter birra? Vai. Mas você se mantém firme, sem gritar, apenas reafirmando a regra. O tempo acabou. Amanhã você pode assistir de novo. E aqui vai uma dica de ouro: não use a tela como recompensa ou punição. Não diga se você se comportar direitinho, você pode jogar videogame, ou como você desobedeceu, não vai ter tablet hoje. Porque quando você faz isso, você está dando para a tela um valor enorme, está transformando ela no prêmio máximo ou no castigo mais terrível. E aí a criança fica obcecada. O ideal é que a tela seja apenas mais uma atividade entre várias, com tempo delimitado, sem essa carga emocional toda. E o mais importante, você precisa oferecer alternativas. Não adianta tirar a tela e não dar nada no lugar. A criança precisa ter outras formas de se entreter: brinquedos, livros, brincadeiras ao ar livre, tempo com a família. E sim, isso dá mais trabalho do que simplesmente entregar o tablet, mas é o trabalho que precisa ser feito se você quer criar um filho saudável. Agora eu quero abordar algo que é muito sério e que infelizmente ainda é muito comum no Brasil: a violência como método educativo socialmente aceito. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu apanhei e não morri, uma chinelada nunca matou ninguém? Criança precisa de umas palmadas para aprender. Isso está tão enraizado na nossa cultura que muita gente nem questiona, acha normal, acha certo. Mas eu vou te dizer uma coisa: não é normal e não é certo. É violência. E violência contra a criança é crime, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Menino Bernardo, na Constituição Federal. Bater em criança
é crime, ponto. E não é só uma questão legal, é uma questão ética, moral, científica. Não existe nenhum estudo científico que mostre benefícios da punição física. Todos, absolutamente todos os estudos mostram prejuízos. Crianças que apanham têm mais problemas de comportamento, mais agressividade, mais ansiedade, mais depressão, pior desempenho escolar, mais dificuldade de relacionamento. E na vida adulta, tem mais chance de desenvolver transtornos mentais, de se envolver em relacionamentos abusivos, de reproduzir a violência com os próprios filhos. Então, quando alguém te disser que bater não faz mal, você pode responder com segurança: a ciência prova que faz sim, e muito. E olha, eu sei que mudar uma crença cultural tão arraigada não é fácil. Você provavelmente vai enfrentar resistência da sua própria família, da sua mãe, da sua sogra, que vão dizer que você está criando o seu filho errado, que ele vai ficar mimado, que ele precisa de umas palmadas, e você vai precisar de coragem para se posicionar, para dizer: na minha casa a gente não bate, a gente educa de outra forma. E você vai precisar proteger seu filho, não permitir que outras pessoas usem violência com ele, mesmo que sejam pessoas da família, porque a responsabilidade de proteger seu filho é sua, e isso inclui proteger ele de métodos educativos violentos, venham de onde vierem. Agora vamos falar sobre algo que muitas mães me perguntam: e quando o pai educa diferente? Quando você está tentando aplicar a educação respeitosa, mas o pai continua gritando e batendo, isso é muito complicado e não tem uma resposta simples. O ideal, claro, é que vocês estejam alinhados, que vocês conversem, que vocês estudem juntos sobre o assunto, que vocês cheguem a um acordo sobre como educar os filhos. Mas eu sei que na vida real nem sempre é assim. Muitas vezes o pai não está aberto ao diálogo, não quer mudar, acha que está certo. Nesse caso, o que você pode fazer é continuar sendo consistente na sua forma de educar. Continue aplicando as técnicas, continue sendo respeitosa e firme com seus filhos, porque mesmo que o pai esteja fazendo diferente, o fato de você estar oferecendo essa relação saudável já faz uma diferença enorme. A criança precisa de pelo menos um adulto que seja uma base segura para ela, e você pode ser essa pessoa. E quem sabe, vendo os resultados, vendo que funciona, o pai não se abre para aprender também. Mas se a situação for de violência grave, se o pai estiver realmente machucando as crianças física ou emocionalmente, aí você precisa tomar atitudes mais drásticas, buscar ajuda profissional, acionar a rede de proteção e, se necessário, se separar. Porque a segurança e o bem-estar dos seus filhos vem em primeiro lugar, sempre. Eu quero falar agora sobre algo que é fundamental, mas que muita gente esquece. Você pode falar 1000 vezes para o seu filho não gritar, mas se você grita, é isso que ele vai aprender. Você pode falar 1000 vezes para ele ser gentil, mas se você é grosseira com as pessoas, é isso que ele vai reproduzir. Você pode falar 1000 vezes para ele controlar a raiva, mas se você joga coisas quando está nervosa, é isso que ele vai fazer. Porque criança não aprende pelo que você fala, criança aprende pelo que você faz. Você é o modelo principal do seu filho. Você é o espelho onde ele se olha para aprender como funciona o mundo, como se comportar, como se relacionar. Então, se você quer que seu filho seja uma pessoa respeitosa, gentil, empática, controlada emocionalmente, você precisa ser essas coisas. Você precisa tratar as pessoas com respeito, inclusive, principalmente seu filho. Você precisa demonstrar gentileza no dia a dia. Você precisa mostrar empatia quando alguém está sofrendo. Você precisa modelar controle emocional, mostrando que quando você está nervosa, você respira, você se acalma, você resolve o problema de forma madura. Isso é educação de verdade. Isso é o que fica.
não é o discurso, é a ação. Então, antes de você cobrar comportamentos do seu filho, olhe para você mesmo e se pergunte: eu estou sendo o exemplo que eu quero que ele siga? E tem outra coisa sobre exemplo que é muito importante. A forma como você fala do seu filho quando ele não está presente. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você está com amigas ou com a família e fala mal do seu filho? Ai, ele é terrível, não me obedece, é impossível, é teimoso, é difícil. E muitas vezes a criança está ali perto, ouvindo. E mesmo quando ela não está, essas palavras têm poder. Porque você está reforçando uma narrativa negativa sobre o seu filho e isso afeta a forma como você se relaciona com ele. Você começa a vê-lo apenas pelos defeitos, apenas pelos comportamentos difíceis e para de ver as qualidades, as potencialidades. Então mude a narrativa. Quando você for falar do seu filho, fale das coisas boas. Fale dos progressos, das conquistas, das qualidades. E quando precisar desabafar sobre as dificuldades, faça isso longe dele, com pessoas de confiança, mas sempre buscando soluções, não apenas reclamando. Porque a forma como você fala sobre o seu filho constrói a identidade dele. Se você vive dizendo que ele é terrível, ele vai acreditar nisso e vai se comportar de acordo. Mas se você destaca as qualidades, se você acredita no potencial dele, ele vai crescer acreditando em si mesmo. E isso faz toda a diferença. Vamos falar agora sobre algo que gera muita ansiedade nos pais: o desenvolvimento e as expectativas. Vivemos numa sociedade extremamente competitiva, onde os pais são cobrados o tempo todo. O filho já está lendo? Já está fazendo tal coisa? Já sabe isso ou aquilo? E aí começa uma corrida maluca, onde a gente força as crianças a se desenvolverem mais rápido, a fazerem mais coisas, a serem melhores. E quando a criança não corresponde, quando ela não atinge as expectativas, vem a frustração, vem a cobrança, vem a comparação. Mas eu preciso te dizer uma coisa: cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. Algumas andam mais cedo, outras mais tarde. Algumas falam cedo, outras demoram mais. Algumas são mais calmas, outras mais agitadas. E tá tudo bem. Seu filho não precisa ser o melhor em tudo, não precisa ser precoce, não precisa ser perfeito. Ele precisa ser saudável, feliz e se desenvolver no ritmo dele. Então pare de comparar seu filho com o filho da vizinha, com o primo, com a criança da internet. Cada um é único, cada um tem seu tempo, suas habilidades, seus desafios. E quando você para de cobrar tanto, quando você aceita seu filho como ele é, quando você respeita o ritmo dele, sabe o que acontece? Ele floresce, porque ele não está mais sob pressão constante, ele não está mais tentando ser alguém que ele não é para te agradar. Ele pode simplesmente ser ele mesmo. E isso é libertador. E aí você vai ver que aquele comportamento difícil, aquela resistência, muitas vezes era só uma reação à pressão excessiva. Quando você alivia a pressão, quando você ama incondicionalmente, a criança se acalma, se equilibra e o comportamento melhora naturalmente. Agora eu quero falar sobre algo que é muito importante, mas que poucos pais fazem: ensinar habilidades emocionais e sociais ativamente. A gente ensina a criança a ler, a escrever, a fazer contas, mas quem ensina ela a lidar com frustração? Quem ensina ela a resolver conflitos? Quem ensina ela a identificar e expressar emoções? Quem ensina ela a ter empatia? A gente acha que isso a criança aprende sozinha, naturalmente, mas não aprende não. Isso precisa ser ensinado, precisa ser praticado, precisa ser modelado. Então aproveite as situações do dia a dia para ensinar essas habilidades. Quando seu filho está frustrado porque não consegue montar um brinquedo, ao invés de simplesmente montar para ele ou mandar ele parar de reclamar, você usa aquilo como oportunidade
de ensino. Eu vejo que você está frustrado. É mesmo difícil quando a gente tenta e não consegue, mas que tal a gente respirar fundo e tentar de novo ou pedir ajuda? Quando ele está com raiva do irmão, você ensina. Eu sei que você está com raiva porque ele pegou seu brinquedo sem pedir. Mas ao invés de bater, você pode usar palavras, você pode dizer: eu não gostei que você pegou sem pedir, me devolve, por favor. Você está ativamente ensinando habilidades que ele vai usar pelo resto da vida. E tem uma habilidade específica que eu considero essencial e que todo pai deveria ensinar: a resolução de problemas. Quando seu filho vem com um problema, a tendência natural é você resolver para ele, né? Ele reclama que não tem ninguém para brincar. Você liga para um amiguinho. Ele esqueceu o material na escola, você vai buscar. Ele brigou com o colega, você vai falar com a mãe do colega. Mas quando você faz isso, você está tirando dele a oportunidade de aprender a resolver os próprios problemas. E aí você tem um adolescente, um jovem adulto que não sabe lidar com desafios, que desiste na primeira dificuldade, que espera que alguém resolva tudo para ele. Então, ao invés de resolver, ensine a resolver. Quando ele vier com um problema, faça perguntas. O que você acha que pode fazer sobre isso? Quais são as opções? O que aconteceria se você fizesse isso ou aquilo? Qual você acha que é a melhor solução? Você está guiando ele a pensar, a avaliar, a tomar decisões. No começo ele vai precisar de muita ajuda, mas aos poucos ele vai desenvolvendo essa habilidade e vai ficando cada vez mais autônomo. E aí você tem um filho confiante, capaz, que sabe que pode enfrentar desafios porque ele tem as ferramentas para isso. Agora eu quero falar sobre algo que dói, mas que é real. Os erros que você já cometeu. Porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já gritou muito, talvez já tenha batido, talvez tenha feito muitas coisas que agora você entende que foram erradas. E pode ser que você esteja se sentindo culpada, se sentindo uma péssima mãe, achando que já estragou tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa: não é tarde. Enquanto seu filho ainda está com você, enquanto ele ainda está em desenvolvimento, você pode mudar, você pode reparar, você pode fazer diferente daqui para frente. O cérebro humano, especialmente o cérebro infantil, tem uma capacidade incrível de se reorganizar, de criar novas conexões, de se curar. Isso se chama neuroplasticidade. Então, mesmo que você tenha feito muita coisa errada até aqui, quando você começa a fazer certo, quando você muda sua forma de se relacionar com seu filho, o cérebro dele responde. As feridas começam a cicatrizar. Novos padrões começam a se formar. Claro que quanto mais cedo você mudar, melhor, mas nunca é tarde demais para começar. Então, se você está se sentindo culpada, use essa culpa como combustível para mudança, não como motivo para desistir. Reconheça os erros, peça desculpa se necessário e comece hoje, agora, a fazer diferente. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita que nunca errou, ele precisa de uma mãe que reconhece os erros e se esforça para fazer melhor. Isso é o suficiente. Isso é o que faz a diferença. E sabe o que mais? Quando você muda, quando você para de gritar e de bater, quando você começa a educar com respeito, você não está apenas ajudando seus filhos, você está se curando também. Porque muito provavelmente você também foi criada assim, você também tem feridas da sua própria infância. E quando você quebra esse ciclo, quando você faz diferente, você está se libertando desses padrões, você está curando a criança ferida que existe dentro de você. É um processo de cura coletiva que atravessa gerações. E isso é poderoso, isso é transformador. Eu quero falar agora sobre algo que muitas mães têm dificuldade: colocar limites sem se sentir culpada. Porque a gente vive numa época onde existe muita informação sobre os danos da educação autoritária, sobre a importância do afeto, do acolhimento, e algumas mães interpretam isso como
eu não posso contrariar meu filho, eu não posso frustrá-lo, eu tenho que deixar ele fazer o que quer. E aí elas ficam com medo de colocar limites, ficam com medo de que o filho não goste delas, ficam com culpa quando a criança chora porque ouviu um não. Mas olha, você precisa entender uma coisa: frustração faz parte da vida. Seu filho vai ser frustrado muitas vezes ao longo da vida e ele precisa aprender a lidar com isso desde pequeno, em doses pequenas e seguras. Quando você coloca um limite necessário, quando você diz não para algo que não pode, você não está sendo má, você está preparando seu filho para a realidade do mundo. Você está ensinando que nem tudo é possível, que existem regras, que às vezes a gente não pode ter o que quer. E isso é um aprendizado essencial. O problema não é frustrar a criança. O problema é como você lida com a frustração dela. Se você coloca o limite, mas acolhe a emoção, se você valida o sentimento mesmo não mudando a decisão, tá tudo bem. Por exemplo, eu sei que você tá muito bravo porque eu disse que não pode comer doce agora. Eu entendo que você queria muito, mas não pode, você pode comer depois do almoço. Você manteve um limite, mas acolheu a emoção. Isso é equilíbrio. Isso é educação respeitosa, mas com firmeza. Então se liberte da culpa. Colocar limites é um ato de amor. É você protegendo o seu filho, preparando ele para a vida, ensinando ele a lidar com frustrações. Seu filho não precisa de uma mãe que diz sim para tudo. Ele precisa de uma mãe que sabe dizer não quando necessário, mas que faz isso com amor e respeito. E pode ter certeza, lá na frente, quando ele for um adulto equilibrado e responsável, ele vai te agradecer por ter tido limites, não por ter tido liberdade total. Agora vamos falar sobre algo muito prático: o que fazer na hora da birra. Porque birra é uma das coisas que mais tira os pais do sério. Especialmente quando acontece em público. Seu filho se joga no chão do supermercado, grita, esperneia e você sente todos os olhares julgadores em cima de você. E bate aquele desespero, aquela vontade de fazer qualquer coisa para a criança parar. Mas a primeira coisa que você precisa entender sobre birra é que ela é normal, é esperada, é parte do desenvolvimento. Crianças pequenas não têm ainda a capacidade de regular emoções, então quando elas ficam muito frustradas, muito cansadas, muito sobrecarregadas emocionalmente, elas têm uma descarga, que é a birra. Não é manipulação, não é maldade, é simplesmente uma tempestade emocional que ela não consegue controlar. Então o que você faz? Primeiro, você mantém a calma, respira fundo, lembra que isso é normal, que vai passar. Segundo, você garante a segurança. Se a criança está se jogando no chão, você se certifica de que ela não vai se machucar. Terceiro, você fica perto, você não abandona a criança na birra. Você pode não falar nada, só ficar ali presente, mostrando que você está ali para quando ela se acalmar. Se ela aceitar, você pode oferecer um abraço, mas se ela não quiser contato físico naquele momento, você respeita e só fica por perto. E o mais importante, você não cede. Se a birra começou porque você disse não para um doce, você mantém o não. Porque se você ceder, você está ensinando para a criança que birra funciona, que é uma estratégia eficaz para conseguir o que quer. E aí você vai ter birras cada vez mais frequentes e intensas. Mas se você se mantém firme, se você não cede, mas também não pune, apenas acolhe e espera passar, a criança aprende que birra não funciona e aos poucos as birras vão diminuindo. E depois que a birra passar, quando a criança estiver calma, aí sim você conversa. Você nomeia o que aconteceu. Você ficou muito bravo porque eu disse que não podia comprar o brinquedo. E aí você teve uma birra, se gritou e se jogou no chão.
você valida. Eu entendo que você ficou frustrado e você ensina. Mas mesmo quando a gente está bravo, a gente não pode se jogar no chão e gritar. Da próxima vez você pode me dizer com palavras que está bravo. Você está ensinando, você está guiando, você está dando ferramentas para que da próxima vez ela consiga lidar melhor com a frustração. Agora eu quero falar sobre um assunto que é tabu, mas que precisa ser discutido. Quando você precisa de ajuda profissional. Porque, olha, nem tudo se resolve apenas com técnicas de educação positiva. Às vezes a criança tem questões que vão além, que precisam de avaliação e acompanhamento especializado. E não tem problema nenhum nisso, não é vergonha, não é fracasso. É cuidado. Se seu filho tem comportamentos muito desafiadores, que não melhoram mesmo com você aplicando todas as técnicas de forma consistente, se ele tem dificuldades importantes de aprendizado, se ele é excessivamente agitado, excessivamente apático, se ele tem dificuldades significativas de interação social, se ele apresenta medos ou ansiedades muito intensas, procure ajuda. Leve para uma avaliação com psicólogo infantil, com psiquiatra infantil, com neuropediatra, porque pode ser que exista alguma questão neurológica, algum transtorno do desenvolvimento, alguma questão emocional mais profunda que precisa de intervenção específica. E se você mesmo está sofrendo, se você está com depressão, com ansiedade, você não está conseguindo controlar suas próprias emoções, busque ajuda para você também. Faça terapia, procure um psiquiatra se necessário, cuide da sua saúde mental, porque você não consegue cuidar bem do seu filho se você não estiver bem. Então, cuidar de você não é egoísmo, é pré-requisito. É como no avião, sabe? Você coloca a máscara de oxigênio em você primeiro para depois poder ajudar seu filho. É a mesma lógica. Agora eu quero fazer um resumo de tudo que a gente conversou até aqui, porque foi muita informação e eu quero que você saia daqui com as ideias principais bem claras. Primeiro, é possível educar sem gritar e sem bater, usando firmeza, consistência e respeito. Segundo, os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento emocional da criança e a forma como você educa agora vai impactar o adulto que ela vai ser. Terceiro, criança não é adulto em miniatura. Ela tem limitações de desenvolvimento que precisam ser respeitadas. Quarto, limites são necessários e saudáveis, mas podem e devem ser colocados sem violência. Quinto, conexão emocional é a base de tudo. Criança que se sente amada e segura colabora muito mais. Sexto, você é o modelo principal do seu filho. Ele aprende muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Sétimo, você vai errar e tá tudo bem. O importante é reconhecer, reparar e fazer diferente na próxima vez. E oitavo, cuidar de você mesma é fundamental para você conseguir educar bem. E agora eu quero te deixar com uma reflexão final que eu considero muito importante. Daqui a 20, 30 anos, quando seus filhos forem adultos, o que você quer que eles lembrem de você? Que tipo de relação você quer ter com eles? Você quer que eles te procurem, que confiem em você, que gostem de passar tempo com você? Ou você quer que eles se afastem, que mantenham distância, que carreguem mágoas e ressentimentos? A escolha é sua e essa escolha está sendo feita agora, todos os dias, em cada interação que você tem com eles. Você tem nas suas mãos o poder de quebrar ciclos, de fazer diferente, de criar uma nova história para sua família. Você pode ser a geração que vai dizer: comigo isso acaba, meus filhos vão crescer diferentes, meus filhos vão ter infância que eu não tive. E isso não é fácil, vai exigir esforço, vai exigir que você olhe para suas próprias feridas, que você mude padrões profundamente arraigados, mas eu te garanto que vale a pena. Cada momento de paciência, cada vez que você escolhe respirar ao invés de gritar, cada vez que você acolhe ao invés de punir,
você está construindo um futuro melhor para os seus filhos e para as próximas gerações. E olha, eu sei que você pode estar se sentindo sobrecarregado agora com tanta informação, pensando, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. Mas calma, você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa ser perfeita. Comece com pequenos passos. Escolha uma ou duas técnicas que fizeram mais sentido para você e comece a aplicar. Pode ser a comunicação firme e respeitosa, pode ser o tempo de qualidade diário, pode ser a validação emocional. Escolha o que ressoa mais com você e comece por aí. E quando isso já estiver mais natural, você adiciona outra técnica e depois outra. É um processo, é uma jornada, não é uma transformação instantânea. E você não está sozinha nessa jornada. Existem muitos recursos disponíveis, muitos livros, muitos cursos, muitos profissionais que podem te ajudar, e tem esse canal aqui, onde eu estou sempre trazendo conteúdos para te apoiar nessa missão de criar filhos emocionalmente saudáveis. Então se inscreve, se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações e fica de olho nos próximos vídeos. E principalmente participa aqui nos comentários. Conta para mim qual foi a parte desse vídeo que mais te impactou. Qual técnica você vai começar a aplicar hoje mesmo? Quais são suas dúvidas? Porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca experiências, mais forte a gente fica nessa missão de educar melhor. E sabe, eu quero te dizer uma coisa antes de terminar. Eu sei que ser mãe é difícil. Eu sei que tem dias que o cansaço te vence, a culpa te consome e você se pergunta se está fazendo tudo errado. Mas eu quero que você se lembre nesses dias que o amor não está na perfeição. O amor está no esforço, está em respirar fundo mais uma vez, está em pedir desculpas quando você erra, está em tentar de novo no dia seguinte. O filho não precisa de uma mãe perfeita, ele precisa de uma mãe presente. Uma mãe real, que está disposta a aprender e a crescer junto com ele. Essa é a maior prova de amor que você pode dar. É isso que constrói a segurança, a confiança e a felicidade que você tanto deseja para ele. Lembre, criar filhos felizes não é sobre nunca errar, é sobre construir uma conexão tão forte que os erros se tornam apenas parte do caminho e não o destino final. Obrigada por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e se cuida!